Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Guga, eu moro no Japão e esse está sendo o primeiro vídeo do meu canal. O conteúdo desse vídeo será sobre intercâmbio e a minha experiência nos Estados Unidos. Para o vídeo não ficar tão longo, essa é a primeira parte e eu falarei sobre a minha experiência no intercâmbio. Postura. O motivo dos Estados Unidos, o princípio eu queria aprender muito a língua inglesa, óbvio, e eu queria muito conciliar o esporte que eu sou praticante da arte do jiu-jitsu, né? Então esse foi o motivo por qual eu escolhi o destino Estados Unidos. Atualmente eu moro no Japão, cresci no Japão desde a minha infância até hoje. O local dos Estados Unidos que eu fiquei foi no estado da Flórida, na cidade de Miami. O motivo de eu ter escolhido Miami foi porque eu queria um local tropical, um clima mais quente. A princípio eu estava bem nervoso, bem ansioso com a viagem, mas eu tive muito suporte, muito apoio. E, bom, como era um sonho a realizar, então eu acho que a gente consegue superar toda essa barreira. Mas chegando lá, a cultura, para quem cresceu no Japão, é totalmente diferente, Tem um pouco a pegada da cultura do Brasil, ainda mais por ser Miami, um local com bastante, uma população grande na parte da América Latina. Mas mesmo assim eu tive um choque cultural um pouco complicado no começo, principalmente a troca de fuso horário, Isso me pegou bastante. Agora falando sobre a escola, o período de aula seria 6 horas diárias, de segunda a sexta. O primeiro dia você tem uma assistência da secretaria um pouco maior, As pessoas, você chega um pouco mais cedo na escola, você tem a palestra, a reuniãozinha sobre explicativo melhor sobre os conteúdos, do que você vai estudar, você faz uma prova para ver em qual nível você cairá, em qual classe você irá frequentar. E você conhece os professores, conhece a sala de aula, conhece a escola, A escola que eu fui tinha várias salas, tinha o refeitório, Então, assim, a assistência é muito boa, é fácil, Chegando lá é outra coisa, então não é aquilo que todo mundo pensa, O terror o pessoal é bem caloroso e eu não tive problema com isso, O transporte, no caso, eu cheguei no aeroporto e a escola já tinha pagado o transfer, Claro que eu fiz o pagamento da escola, os meses que eu fiquei. Eu peguei um pacote de 6 meses de estudo intenso, então já estava incluso o transfer do aeroporto para o apartamento que eu iria morar. Sobre o apartamento, a princípio eu poderia ter escolhido no começo, no Japão mesmo, no processo dos documentos, sobre morar em share house ou family host, casa de famílias e tal. Mas eu decidi que não, que há muitas casas de família que tem muitas regras. Então, não que eu não goste das regras, não sou uma pessoa que gosta de frequentar regras e tal. Mas eu tinha outros propósitos lá, como eu havia dito, o jiu-jitsu, então eu sabia que as aulas do jiu-jitsu iam acabar um pouco mais tarde, então eu ficaria um pouco incomodado em chegar tarde na casa de outras pessoas, e abrir a geladeira para comer ou fazer alguma comida, então não estar presente naquele certo horário que a família estaria para poder jantar, uma coisa do tipo, História que a gente está acostumado a escutar. E eu peguei um apartamento da escola, foi um pouco mais caro, Eu paguei por um mês, $1.500. Era um apartamento com 2 quartos, sala e cozinha. Ou seja, eu tinha acesso a um quarto. O outro quarto ele ficava trancado, que seria para outro aluno caso ele quisesse, alugar também. Só que daí, como eu era o primeiro morador, eu teria que entrar de acordo com essa regra, se eu teria mesmo uma pessoa morando comigo ou não. O aluguel não iria mudar, não ia ficar mais barato, ia ser $1.500 para cada um mesmo. Mas como era a primeira vez e como eu queria adaptação, a parte da adaptação e ter a minha privacidade, então eu não conhecia realmente o país, não conhecia a cultura direito, então fica aquele medo também de você às vezes tá em um hostel ou em um outro lugar e tem a parte dos seus documentos que ficam com você no momento, então até você abrir uma conta no banco você tem uma certa quantia de dinheiro com você. Então eu resolvi realmente pegar o apartamento da escola, que foi um outro preço incluso. Então o pacote da escola de 6 meses, mais o transfer, mais o seguro de saúde,
porque 6 meses é um tempo, ainda mais que eu ia praticar um esporte, eu precisaria de um seguro de saúde, né? Não que seria obrigatório. Eu aconselho muito você ter um seguro de saúde, porque consultas nos Estados Unidos não são baratas, acho que a maioria já sabem. E mais pra frente eu vou contar sobre alguns perrengues que eu passei, especialmente com hospitais, mas isso seria para um próximo vídeo. Mas enfim, eu acho que essas assistências que a escola oferece, por mais que seja um pouco mais cara, se você já tem uma experiência, tudo bem, mas se você era uma pessoa, né, for uma pessoa igual eu fui, né, sem experiência, ainda mais em outro país que você não tem conhecimento, eu acho super válido sim, por mais que você vai gastar um pouco, pelo menos é uma aprendizagem, né. Então, ao total eu paguei em torno de $7.000, $8.000, né, porque foi um pacote de $6.000 da escola, ou seja, mensal, foi mais ou menos $1.000, mais o transfer $150, mais o seguro, né, de 6 meses eu paguei, eu acho que foi $350, e o aluguel do apartamento, que foi $1.500 por um mês. Sobre as aulas, assim como eu havia dito, você no primeiro dia você presta uma prova, né? Há escolas que eu ouvi dizer que você presta uma prova online antes, né, de você viajar, para poder saber o seu nível, mas nessa escola eu fiz a prova no dia, eu tirei a classe intermediária e eu fiquei super espantado por eu não saber inglês, e eu entrei na classe intermediária. Tinha classe beginner, né, os iniciantes, intermediário, avançado e business, mas no começo eu admito que foi um pouco complicado eu acompanhar a matéria, porque eu cheguei na metade do livro, né? Então eu tive que acompanhar o resto dos alunos, né? Como de costume para as pessoas que fazem intercâmbio, mas não tive problema depois, porque realmente a escola te dá um suporte, os alunos te dão um suporte, os professores principalmente, se você tiver dúvidas, não deixe elas passar, não vou embora com elas, os professores estão lá para isso, você pode tirar dúvidas. A escola que eu frequentei, a apostila que nós estudávamos era da Cambridge. Há escolas que seria outro tipo de apostila, então eu acho que se você tiver dúvida a esse respeito, né, eu acho que você deveria consultar a escola antes, né, por e-mail, ou a sua agência, né, alguma coisa do tipo, a secretaria. Muito importante, que eu recebi muito conselho, é pesquisar o valor das moedas, né, o câmbio, né. Eu acho muito importante para você ter uma noção de quantos você vai levar, para pesquisar isso antes, né, da viagem. Principalmente quando eu fiquei sabendo o meu endereço do apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar no mapa e olhar no Google Street, ver se tinha, né, algum comércio por perto. Então eu sabia que teria restaurantes, sabia que teria lanchonetes, né, 24 horas algumas, né, mercados, que é muito importante. Então a localização não era ruim, era muito boa. Era duas quadras da praia, né, de Miami Beach. Então eu acho que isso é muito válido você pesquisar. Outro conselho muito importante eu acho que não só levar dinheiro em espécie, né, assim, cédula, mas eu acho que você deveria ter uma alternativa B, né, caso tenha algum problema ou o dinheiro não seja suficiente, você tem um cartão de crédito. Uma das coisas mais importantes, você deveria deixar a vergonha de lado, né, igual eu sou uma pessoa um pouco tímida, né, até que demorou para eu gravar esse vídeo, mas você tem que se socializar com os outros alunos e você vai aprender outra cultura, porque vai ter alunos de vários países, você, né, aprende várias outras coisas, e principalmente o inglês, né, que é o propósito dessa viagem. Mas uma coisa positiva nesse intercâmbio é que nesse meio tempo eu acabei fazendo várias amizades com pessoas de vários países, né, que algumas delas até hoje eu tenho contato, e isso é muito legal, né. Eu acho que não basta só você ir para outro país, às vezes deixar de aprender a cultura ou deixar de fazer amizades diferentes, porque eu acho que isso é um dos propósitos do intercâmbio também, né, você se socializar com outras pessoas, principalmente outras nacionalidades, né. Então aí fica a dica, não tenha vergonha, tenha um plano B, faça um planejamento bom antes, não vai no susto, né? Procure pesquisar antes, eu acho que é muito válido. Por ser outro país, a gente sabe a dificuldade às vezes que nós temos em enfrentar certas situações em outros países e o desesperador que pode ser, né?
Então pesquise sobre aquele país, porque cada cidade, não cidade, mas cada estado dos Estados Unidos, a taxa, né, o dinheiro ele muda, né? Então talvez se você for no McDonald's de um estado é um preço, se você for em outro é outro preço. Assim, claro que a taxa não muda tanto, mas tem a regra também, cada estado tem a sua lei, então às vezes você pode estar infringindo uma lei sem você saber. Mas assim, a maioria é padrão, né? As leis são padrões. Então é um país bom, é um país que eu gostei muito. Não vou mentir, é um país um pouco caro, você tem que estar um pouco preparado financeiramente. Eu aconselho que você esteja preparado financeiramente, porque nesse meio tempo eu acho que você acaba criando aquela expectativa, ou até antes, de você não só estar indo em outro país buscar o conhecimento, mas sim você está indo lá passear, né? Que também o passeio pode ser um conhecimento, né? Então isso acaba gerando um gasto um pouco mais alto. Então eu aconselho você realmente ter um preparo. Eu juntei dinheiro, eu trabalhei, deixei de sair várias vezes, né? Não me arrependo, valeu a pena, faria de novo, tudo de novo. E fica a dica. Então essas são as dicas básicas, né, do primeiro vídeo, né? O meu primeiro vídeo eu estou um pouco tímido ainda, mas vai ter as outras partes, né, sobre esse intercâmbio, sobre algumas outras histórias bacanas, outras ruins, né, mas como propósito, como ajuda, como incentivo também, né, para as pessoas que estiverem vendo esse vídeo. Então, por favor, se você puder compartilhar esse vídeo, siga. Galera, no vídeo passado eu esqueci, se puderem me seguir na rede social, vou deixar o post no meu Instagram, tá? Não, fiz assim, não precisava fazer, né? Galera, no vídeo passado eu esqueci, quem puder me segue na minha rede social, vou deixar o nome do Instagram aí, e é isso, tá? Tchau!